livro de 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Achou aí? 2 Reis, capítulo 5. Jeová. Amém? Amém. Então vamos à leitura. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse varão, homem valoroso, porém leproso. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou à sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã meu servo, para que restaure da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, para matar e para vivificar, para que esse envie a mim, para eu restaurar a um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele saíra e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E se voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias?
Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E estou com ele para que tomasse, mas ele recusou. E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a esse teu servo uma carga de terra, de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a esse teu servo holocaustos, nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoa o Senhor o teu servo. Quando meu Senhor entra na casa de Rimão para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenho de encurvar na casa de Rimão, quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisso perdoe, Senhor, o teu servo. E ele me disse: vai em paz. E foi-se dele a uma pequena distância. Senhor, obrigado por até esse momento nos ter livrado, nos ter guardado. Obrigado pelo dia que passamos. Obrigado pela escola dominical. Obrigado por todas as pessoas que estiveram aqui pela manhã aprendendo do Senhor. E que com o Senhor, através da vida do teu servo, pastor Gamos, passamos uma manhã muito agradável. Muito obrigado, Senhor, pelo conhecimento, pela força que através da tua palavra nos encheu de esperança. Muito obrigado, Jesus. Agora, nesse momento tão curto, Senhor, que estamos na tua presença, nós te pedimos que continue nos abençoando, continue nos edificando, nos dando força, nos dando coragem para vencer todas as batalhas, todas as circunstâncias, tudo o que nós enfrentarmos, venceremos em teu nome. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos por tudo. Nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Querido do Senhor, querida do Senhor, enquanto ministrávamos no último louvor, o Senhor falou comigo acerca de algumas coisas. Haja visto que pela manhã o Senhor já estava falando, e o Senhor cobrou de mim. Eu falei: pastor Gamos, como Deus me cobrou mudança, como Deus me pediu mudanças. Sabe por quê? Porque eu todos os dias peço algo ao Senhor. Todos os dias eu peço alguma coisa ao Senhor, mas nem todos os dias eu dou algo ao Senhor. Nem todos os dias eu atendo ao Senhor como eu quero que Ele me atenda. E o Senhor usou a aula dominical e muito falou comigo. E agora à tarde, ministrando esse último louvor, a minha mente foi arremetida a esse capítulo de 2 Reis, o capítulo 5. A recordar
a vida de um homem chamado Naamã. Como nós lemos, Naamã era alguém especial. Naamã não era qualquer pessoa. Naamã não era um visitante qualquer. Naamã não era um homem qualquer. Haja visto a própria palavra de Deus dizer que Naamã era um homem virtuoso, era um homem entendido, estudado, era um homem que tinha sobre si grande poder, era um comandante de um exército, era alguém de confiança, de um rei. Mas esse alguém tão bem sucedido na vida tinha um grande problema, e que muitas pessoas não conheciam. Era um problema interior. Não era algo que se pudesse mostrar, não era algo que se pudesse compartilhar. Mas esse homem também tinha dentro dele uma vontade muito grande de mudar a sua história. E eu não vou falar aqui dos mergulhos que ele vai dar. Não é esse o assunto que Deus quer ter comigo e contigo. Mas o assunto é sobre duas coisas: humildade e obediência. Uma coisa não consegue andar sem a outra. Humildade e obediência. E a humildade e a obediência vai agir na vida íntima de Naamã e fazer com que esse homem, que aparentemente era uma pessoa muito bacana, seja uma pessoa intimamente ou interiormente curado. Quantas vezes, ou quantos de nós chegamos na igreja vestidos das melhores roupas, com os melhores sapatos, com as melhores camisas gola polo, com as melhores gravatas, com as camisas rosas mais caras, com as camisas verdes mais caras, com os vestidos coloridos mais caros, enfim, os relógios mais caros. Mas muitas das vezes aquilo que aparentamos não é realmente aquilo que somos. Muitas das vezes chegamos na igreja, abraçamos, damos a paz, mas só nós mesmos sabemos como estamos por dentro. Muitas das vezes entramos no clima do louvor, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, mas dentro de mim, de você, nós estamos parados, estacionados. Não sabemos como vamos resolver o que está acontecendo. E muitas das vezes entendemos, não vamos para a casa de Deus, porque lá alguma coisa vai acontecer. Que saiba Deus, hoje faça isso acontecer. Mas normalmente, o que se passa dentro de mim e de você, muitas das vezes nem as nossas esposas, nem os nossos maridos, nem os filhos, nem os amigos sabem. E ainda que soubessem, não podem fazer nada. Essa era a situação de Naamã. Era um homem bem sucedido, um general, um comandante, alguém de patente, alguém de autoridade, alguém de confiança. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Quem sabe essa pessoa que você está olhando aí seja alguém de confiança de Deus. E quem sabe essa pessoa hoje precisa de uma cura que você nem mesmo sabe o que é. Ah, pastor, eu já imagino, mas a minha mente e a sua mente não é como a mente de Deus. Os meus olhos, os teus olhos não são como os olhos de Deus. Nós olhamos e vimos a gravata, vimos o vestido,
vimos o cabelo bem feito, vimos o óculos de grife. Deus olha dentro de mim e de você. E sabe por que Deus olha dentro de mim e de você? Sabe por que muitas vezes o problema todo não está externo, mas está interno? Porque Deus sabe, e assim está escrito, que o que atrapalha a vida do homem, o que contamina o homem, muitas das vezes não é o que está de fora, não é o externo, não é o que entra, mas o que sai. Numa referência a uma pregação que eu fiz na semana passada, eu li um texto que falava disso, que aquilo que entra, nós sabemos que vai descer o ventre, vai sair de alguma forma, mas muitas das vezes o que já está dentro de nós é isso que vai contaminar. E Deus, quando começa a tratar alguém, Ele não começa pelas vestes, Ele não começa pelo cabelo, não começa pelo sapato, não começa pelos óculos, mas começa pelo interior. Naamã precisava ser curado. Ele não podia sair pelas ruas perguntando quem sabia o remédio da lepra. Ele era alguém de confiança do rei. Quem sabe você, por ser hoje alguém de confiança de Deus, não posso sair para todo mundo externando o que está interno, e precisa somente de Deus. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas muitas das vezes não podemos compartilhar, né? Antes que isso aconteça, porque quem sabe aquele que vai nos ouvir não sonha os nossos sonhos, ou até mesmo não quer a nossa alegria. Tem pessoas que, ao receber uma notícia da sua vitória, imaginam assim: por que ela ganha ou não? Às vezes a pessoa nem quer fazer o mal, mas sem querer acaba. São coisas de seres humanos, acontece. A gente vê a pessoa, olha, chegou a pessoa na igreja, olha só o que aconteceu comigo, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Aí você para, em vez de se alegrar, você para e pensa: por que comigo não acontece? Por que com ela acontece? Por que com ele acontece? E comigo não acontece? Qual é a diferença? Chegamos até a entender que Deus é injusto. Se deu para um e não deu para outro, se fez com um e não fez com o outro. Sabe bem da verdade que Deus conhece eu e você por dentro. Ele sabe a quem abençoar, quando abençoar e como abençoar. Também sabe a quem não abençoar, a quem não entregar, a quem não curar. Tem pessoas que se recebem a cura. Quantas vezes nós, nesse ministério, vimos pessoas entrar aqui sem nada, conseguiu alguma coisa, na hora que não foi nem o que Deus queria dar, Deus deu uma coisa, deixou a pica pingar, ele pegou aquela gota e perdeu a cachoeira que ia descer. Então Deus sabe, Deus conhecia Naamã. Como foi dito lá, ele podia ter, o profeta Eliseu podia ter mandado eles para os rios de Damasco. Israel não tinha verdadeiramente rios limpos. Quando mandou ele para o Jordão, foi o rio mais sujo, foi o lugar mais simples, para cuidar primeiro da soberba de Naamã, da altivez de Naamã, para saber se Naamã colocaria o poderio dele acima do poderio de Deus. O homem se indignou. Aí você vê o pastor falar no altar. Quando eu falo para você que para receber vitória tem que fazer a coisa correta, quando eu falo para você que para receber a bênção tem que estar em Deuteronômio 28, tem que estar enquadrado ali, pastor. Será se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e guardar
os seus mandamentos, que hoje eu, Senhor, te ordeno, e atentar em fazer, em cumprir. É o próprio Deus falando: eu, Senhor, farei com você o que você quiser. Na semana passada nós pregamos uma mensagem aqui, falamos de uma mulher cirofenícia, que recebeu um tratamento de choque de Deus, teve uma humilhação terrível, foi chamada de cachorra. Ó, não vim para você, foi desprezada, mas como aquela mulher, Deus está tratando agora de Naamã. E quem sabe, fala para a pessoa que está ao seu lado: está tratando você. Quem sabe está me tratando? Fala: está me tratando. Fala: Deus me conhece melhor que você. Já viu a pessoa? Tem pessoa que fala assim: olha, eu te conheço como a palma da minha mão. Mentira. Tem pessoas que fazem isso, já viu, pastor? Tem marido que fala para as esposas assim: eu te conheço, ó, como a palma da minha mão. Pastor, eu conheço meu marido, eu sei de quem eu estou falando mal. Já viu? Pastor, o senhor não se engane com aquela cara. Tem pessoas que chegam no gabinete assim: olha, pastor, não se engane com aquela cara. Aquela fala, pastor, não é nada daquilo. Só eu conheço. Dá vontade de falar assim: é Deus. Você é Deus. Nenhum de nós nos conhecemos. Nós achamos, nós adquirimos algumas características de pessoas, principalmente as que estão mais perto. Nós adquirimos alguns entendimentos, mas conhecer, tem pessoas que acham que conhecem só porque casou, né? Não conheço, eu casei com ele. Tem outras que conhecem porque vivem há muito tempo. Conheço, eu sei de quem eu estou falando. Não conhece não. Quem conhece a mim e a você é só aquele que nos fez. Ninguém conhece ninguém. Nós estamos próximos e adquirimos informações um do outro. Quantas informações o pastor Fernando debater da Dinos? Até mais do que o pastor Alessandro. Porque o pastor Fernando está mais perto. Automaticamente ele adquire mais informações da Dinos. Assim é o pastor Gamas e a Mary. No primeiro dia, pastor, o senhor tinha muitas informações a dar sobre a Mary. E hoje, pastor? Hoje já tem um pouco, né? Já dá para falar algumas coisas. Fala para a pessoa que está ao seu lado: eu estou coletando informações a teu respeito. Eu não te conheço, mas estou guardando informações. Nós temos uma área de nossas vidas que ela é identificável em qualquer situação. Chama DNA. Em qualquer situação nós somos identificados. Mesmo depois de mortos, nós somos identificados. Quem criou o DNA? Deus sabe a fórmula certinha do meu e do teu. Ele sabe como lidar com você, Viviane. Ele sabe lidar com você, Francisco. Ele sabe lidar com cada um de nós. E nunca imagine que aquilo que você recebeu é o melhor de Deus, porque o melhor de Deus sempre virá. Porque Deus é assim, velho. O que Deus faz hoje, faz duplamente amanhã. Nós estamos comemorando aí uma vitória da Mary, né? Que recebeu o cumprimento de uma promessa, mas ainda há várias outras para se cumprir. Hoje eu fui me alegrar com ela no carro zero. E detalhe, Deus fez ainda ela aqui um carro zero, carro do ano. Deus deu ainda do ano da frente. Ela queria um 2012, Deus deu um 2013. É para ela se alegrar. O ano que vem ela ainda vai estar falando que recebeu um zero do Senhor.
2014, com certeza, Deus tem outra coisa. 2013 ainda tem outros segmentos a acontecerem. Sabe por quê? Porque Deus conhece o meu e o teu DNA. Somente Deus nos conhece. Deus sabe. Quer ver uma coisa que dá causa ganha? É saber os meus e os teus defeitos, ou os meus e os teus acertos. São segundo essas teses que os advogados trabalham. Ele pega, peraí, você fez isso, aquilo, aí daí ele junta tudo, te defende, ou te acusa, ou te arrebenta. E uma das coisas que Deus sabe de mim e de você é até onde vai a minha e a tua força, até onde vai a minha e a tua fé. Mas volta comigo para Naamã. Diz que Naamã, quando recebeu aquela notícia, não, esse aí não é homem de Deus, isso não é coisa de Deus. Como que é coisa de Deus? Essa dificuldade toda não é coisa de Deus. Coisa de Deus, se tivesse tudo lotado aqui, né? Essa igreja não é de Deus, esse ministério não é de Deus. Será que Deus pode ser medido por essas cadeiras? Será que Deus pode ser medido pelo tamanho da igreja? Será que Deus pode ser medido pelo carro do pastor? Será que Deus pode ser medido pela conta bancária da igreja? Deus é maior que tudo isso. Manda dizer a esse profeta que isso não é coisa de Deus, que ele não é de Deus. Ele não sabe quem eu sou. Às vezes nós precisamos disso, né? Por que Deus abençoa o pastor Fernando e não abençoa o pastor Anacleto, não abençoa o pastor Alessandro? Por que Deus? Isso não é de Deus, não é Deus que está fazendo isso, não. Nós temos mania de medir Deus pelaquilo que Ele nos faz.